Olá pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Vamos discutir hoje sobre a divisão da Alemanha, tá bom? Que está envolvido aí no assunto, né, sobre a Guerra Fria, sobre o mundo após a Segunda Guerra Mundial, tá? E a divisão da Alemanha ela vai ser um dos marcos aí, né, desse conflito indireto, né, entre União Soviética e Estados Unidos, certo? Claro que além dos assuntos que já discutimos, né, sobre a corrida espacial, a corrida armamentista, tá? Tem muitas coisas, né, que vão aí caracterizar esse período sobre a Guerra Fria. E a divisão da Alemanha é um destes, né? A divisão da Alemanha e o Muro de Berlim, tá certo? Antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, já estavam discutindo o que é que vamos fazer com a Alemanha, né? Porque já era certo a vitória dos aliados. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer com a Alemanha? O que é que vamos fazer? Quais os tratados, né, que, que vai acontecer, né? O que é que vão fazer? Os órgãos que vão criar e tudo mais. Tá? Assim, 17 de julho, né, a 2 de agosto, ocorreu a Conferência de Potsdam, tá certo? O que é que aconteceu nessa conferência? De Potsdam, por causa do, acho que é o castelo, foi aos arredores de Berlim, né? Era um castelo, o castelo de Potsdam, por isso Conferência de Potsdam. Tá? Então ficou acordado que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de influência, como vocês veem aí no mapa, né? Uma zona inglesa, britânica, né? Uma zona francesa, uma americana e outra da União Soviética. São 4 zonas de influência, tá certo? E podemos dividir, claro, né? Uma zona capitalista, uma zona socialista, tá certo? Mas enfim, eram 3 zonas, claro que os americanos, por terem feito um plano, né, um plano Marshall de reconstrução da Europa, por ter a grande potência que já era na época, por ter se tornado, né, por estar emprestando aí muito dinheiro para os europeus capitalistas, ela estava ali dominando, né, aquela parte que podemos dizer também que era a parte ocidental capitalista, certo? E essa parte ocidental, em 1949, ela vai tentar aí uma reunificação, certo? Vão unificar, claro, vai ter aí a República Federativa da Alemanha e a República Democrática Alemã, tá certo? Mas a gente vai chegar já nesse ponto. Enfim, quando a parte capitalista, né, tenta essa reunificação, o Stalin ele não quer, né, ele não quer acordo aí com os capitalistas, tá certo? Stalin ele vai se recusar, tá? E além de tudo, ainda vai impor aí um bloqueio terrestre aos capitalistas. Como assim um bloqueio terrestre? Para vocês terem uma ideia, teve a divisão da Alemanha, eu acho que esse mapa aqui está mais... Não é aqui, eu mostro já. Enfim, teve né, a divisão, né, das 4 zonas de influência e tinha Berlim, que era a capital da Alemanha. Tá? Então, Berlim ela vai ser dividida em 2. Vai ter uma parte ocidental e vai ter uma parte oriental. Tá? Vão dividir a Alemanha, tá? E vão dividir Berlim também. Tá? Vocês vão entender já já. O que é que acontece? O Stalin, né, ele vai colocar aí um bloqueio continental, lá lembrando aí dos franceses, né, desculpa, um bloqueio terrestre, tá, aos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos não vão poder acessar Berlim, a parte ocidental, não só os Estados Unidos, mas como também os aliados. Tá? Mas eu digo os Estados Unidos porque os Estados Unidos que estavam ali comandando, né, era a grande potência, né, era ele que estava querendo expandir o capitalismo e impedir o avanço socialista. Então, o Stalin ele vai, né, a partir do Partido Comunista, vai impor esse bloqueio terrestre a Berlim. Tá? Como assim? Berlim ficava na parte oriental, tá? Mesmo ela sendo dividida, ela ficava na parte oriental.
Então, para chegar a Berlim Ocidental, os Estados Unidos e os aliados tinham que adentrar a parte oriental. Tá? E aí, né, nesse momento, né, que as pessoas tiveram muito medo de acontecer um novo conflito, e no caso seria aí uma terceira guerra mundial, porque o que é que os Estados Unidos faz? A gente não pode acessar por terra, a gente vai, né, abastecer essa região com aviões, tá? Por via aérea, tá? E é nesse momento que o mundo, todo mundo ficou muito preocupado. Uma tensão que estava, né, nesse momento era muito forte, porque a qualquer momento ali poderia haver por exemplo, a União Soviética poderia derrubar aviões, e claro, até os Estados Unidos dizem, qualquer avião que fosse derrubado ali era uma declaração de guerra entre as duas potências. Então, se acirrou muitos ânimos, foi muita pressão, tá? E claro, fica claro, né, que esses incidentes colaboraram aí para acirrar ainda mais as discordâncias e rivalidades entre essas duas potências, entre nesse contexto aí da Guerra Fria, tá certo? Então, a União Soviética impôs esse bloqueio terrestre, os Estados Unidos não poderiam acessar Berlim de forma, né, terrestre, então ele, por via aérea, vai abastecendo Berlim Ocidental, tá? E, claro, os ânimos ali ficaram acirrados, era muita tensão, era muita pressão, tá certo? E é nesse momento que, aí vocês veem o mapa, né? Alemanha Ocidental, tá? E Berlim fica, como vocês veem no mapa, Berlim fica ali na Alemanha Oriental. Tá? Porém, Berlim era dividido. Então, como é que os aliados, né, ou os americanos ou as outras potências, né, poderiam chegar lá? Era difícil, né? Então, Berlim Ocidental ficou meio que ilhado lá, né, sem poder ter acesso terrestre, e aí só faziam esse acesso por aviões. E aí, claro, se por meio disso tudo aí criaram as duas Alemanhas, tá? O lado ocidental, né, se une e dão origem à RFA, né, que é a República Federativa, teve um errozinho ali, tá? Desculpa aí, mas enfim, dá dando para entender. República Federativa Alemã, tá? De característica de organização capitalista. Em contrapartida, a parte oriental se transforma em RDA, República Democrática Alemã de cunho socialista. Você pode perguntar, professor, República Democrática? Sim, os socialistas, a União Soviética, achavam que a sua democracia, que o seu governo, na realidade, era o mais democrático do mundo. Certo? Enfim, era o que ele achava. Claro, a gente sabe que o Stalin, o governo stalinista, ele era um governo totalitário, autoritário, né, com repressão, né, com limitações à liberdade de imprensa, com espionagem e tudo mais. Então, era um governo aí, né, que se achava muito democrático, por isso que a Alemanha Oriental vai ser a República Democrática Alemã, né, com características socialistas, com influência muito forte do Partido Comunista dentro daquela região. E é nesse momento, né, porque você pode pensar, quando eles criam as duas Alemanhas e dividem mesmo, muita gente vai passar do lado oriental para o lado ocidental. Não só de Berlim, mas de outras regiões. Tá? Porque o que é que eles pensavam, né? Vai ter melhores condições de vida, vai ter empregos, inclusive porque os próprios Estados Unidos ali estavam investindo muito, né? Não só na parte ocidental, né? na Alemanha Ocidental, na RFA, né? Como também em Berlim Ocidental. Porque o que é que os Estados Unidos pensavam? Se eu não investir aqui, os soviéticos, os socialistas, eles podem por exemplo, convencer a população de que o governo socialista é melhor. Tá? Inclusive, esse bloqueio terrestre que os soviéticos fizeram era para fazer com que os aliados deixassem aquele território. Né? Se eles não podiam chegar no território, eles iam
né? Era tudo criou-se uma dificuldade para que os aliados deixassem e para que os soviéticos ficassem com aquela região, tá certo? Por isso que foi criado também o Muro de Berlim, que é também conhecido como o Muro da Vergonha, tá certo? E é um dos marcos aí da Guerra Fria, se não o principal marco da Guerra Fria, é o Muro de Berlim, tá certo? Então ele vai surgir em 13 de agosto de 1961, tá? E ele vai até 1989, tá? Muitos acreditam que esse muro, né, ele pode ter sido feito antes, né? As pessoas que não estudam tanto acham que sim, mas não, ele foi feito apenas aí, acho que 2 décadas, tá? 45, quase 2 décadas, né? Após o início aí da Guerra Fria, tá certo? Por que foi feito esse muro? Era o que eu estava falando para vocês. Né? A fuga de 1.000 pessoas diariamente para o lado ocidental foi determinante. Todos os dias, né, 1.000 ou aproximadamente 1.000 pessoas, né, migravam aí para o lado ocidental. Tá? As pessoas buscavam empregos, melhores condições de vida, visto que os Estados Unidos, a partir do Plano Marshall, estava investindo muito. Tá? Então, esse muro ele vai ter aí 155 quilômetros de extensão, né? A princípio ele foi feito era uma cerca, né? Arame farpado, e todos os dias, né? Ou todas as semanas eles iam reforçando o muro até ficar aí na imagem que vocês estão vendo, certo? Então tinha 3 metros de altura e 2 metros de profundidade, porque as pessoas queriam romper esse bloqueio com caminhões, né? Enfim, então eles fizeram realmente uma barreira muito fortificada, tá? Vocês veem aí, tinha a torre de observação, um muro de concreto e uma cerca, tinha uma barreiras com estacas de aço, tá? Tinha a guarda que fazia, né? Com cachorros, com cães, tinha uma areia fina, porque você ali deixava as pegadas, então a guarda sabia onde é que você estava se você tentasse fugir. Tinha uma pista iluminada para a patrulha, tá certo? Então era muita coisa, né? Cerca elétrica, tinha um fosso, né? Tinha um corredor para a patrulha, um muro de concreto, era um muro de concreto e cerca ainda tinha um muro de concreto, então para você passar era complicado, mas, né? Muitas pessoas ainda conseguiram fugir ainda, tá? Por exemplo, túneis foram criados, né, por baixo do muro, né, da estrutura do muro. Então, aí muitas pessoas conseguiram fugir ou faziam objetos para poderem ultrapassar pelo ar, né? Era muita coisa, né? Era um aparato muito forte, mas ao mesmo tempo o desespero que as pessoas tinham, né? E aí a gente pode perceber como é que foi esse governo, né? Um governo que censurava, que vigiava, tá? Que fazia aí muitas coisas contra a sua própria população, até para manter aí esse seu governo, tá certo? Bom, eu falei para vocês, a construção do muro aí foi um dos símbolos, ou o principal símbolo aí da Guerra Fria. Não foi o único, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, espero aí que vocês tenham entendido. Acho que na próxima aula, acredito que vamos falar um pouco mais sobre o Muro de Berlim, tá certo? Então, até a próxima aula. Fiquem bem, tá certo? Tchau, tchau.